Queridos irmãos em Cristo, rogamos o amparo do nosso Mestre querido para podermos refletir sobre o 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao vosso próximo como a si mesmo. Refletiremos sobre a lei maior. Para iniciarmos, vamos orar. Jesus querido, nosso bom pastor, nosso médico espiritual, nosso modelo e guia, estamos nestes momentos nos disponibilizando a compreendermos um pouco mais os teus ensinamentos. Que os seus mensageiros possam conosco estar e abençoai, Senhor, todos os que vão ouvir essas reflexões, envolvendo também os nossos irmãos desencarnados e todos os nossos familiares. Que a sua divina luz resplandeça, brilhe e nos envolva. A nossa gratidão, Senhor. Jesus foi indagado qual seria o maior mandamento. E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E acrescentou: amarás a seu próximo como a ti mesmo. E nós ficamos indagando: é possível amar a Deus se não amarmos o nosso semelhante? E a resposta: não é possível. Como podemos amar um ser do qual nós não temos o contato físico, se nós não amarmos aqueles que estão ao nosso próximo? Aqueles, começando pelo nosso lar, que é a grande dificuldade da maioria de nós, amar aqueles que estão no nosso lar, que compartilham conosco o nosso dia a dia. Amar os nossos amigos é fácil, porque também pouco convivemos com eles. Mais difícil é amar aqueles que não temos muita simpatia. Mais difícil é fazer ao nosso semelhante aquilo que nós desejamos que eles nos façam. Mas por que será que isto acontece? Porque nós, no nosso dia a dia, pouco pensamos, pouco refletimos, aonde o egoísmo ainda predomina, porque nós queremos ser amados. Nós queremos que os outros nos tratem bem. Porém, é mais difícil para nós, devido ao tremendo tamanho egoísmo ainda que possuímos, é fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. É contraditório, né, meus irmãos? Porém, que a grande massa ainda continua, isso que ainda estamos no planeta de provas e expiações, rumando ao mundo de reação. Nós queremos só receber, só ganhar, mas o doar-se ainda estamos ensaiando. A nossa irmã Joana de Ângeles, livro Conflitos Existenciais, psicografado ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco, no capítulo 19, ela dedicou um capítulo sobre o amor, analisando todo esse processo do amor. E amar é vida. Esse planeta, esse universo existe
porque foi planejado, porque foi muito amado, foi elaborado com muito amor, pelo amor do nosso Criador, é que existe todas essas maravilhas. E a nossa irmã Joana de Ângeles, elas trazem essas reflexões muito importantes. Até convido aos irmãos que estiverem ouvindo ou que ouvirão, que quem tiver esta obra, que possa estudá-la, não apenas lê-la, mas estudá-la e após isso voltar para o Evangelho, porque o entendimento é outro. Quando nós nos debruçamos sobre determinados assuntos, mergulhando para adquirirmos maior profundidade, aí vem o esclarecimento. Nós estamos ensaiando o amor. Ainda o nosso amor não é o verdadeiro amor. É um amor egoísta, é um amor aonde existe o comércio. Eu dou, mas espero uma retribuição. Nós falamos que o amor mais puro é o amor de mãe. E achamos que ele é puro. Mas fazendo estas análises, esses estudos, nós vemos que a grande maioria de nós, salvas exceções, possui um amor muito egoístico, um amor de comércio. Nós barganhamos, nós fazemos aos nossos filhos e quando eles vão crescendo, nós cobramos o amor deles. Então, isso é amor? Não, esse ainda é um ensaio para o amor, para amarmos. Quando nós falamos, meu filho, mas eu passei noites em claro cuidando de você, e é assim que você retribui? Eu acredito que muitas pessoas vão lembrar que fazem isso também. Quando nós falamos, nossa, ajudei tanto aquele filho, tanto aquela filha, e agora eles nem vêm me visitar, não costumam ligar. Que filhos ingratos! E olha o que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos desenvolvendo um sentimento de ingratidão que só nos fará mal. Esses sentimentos de nada de bom vai trazer, traem vibrações negativas. Nós vamos vibrar num baixo índice. Infelizmente, pouco refletimos sobre isto. Nós, quando somos jovens e queremos casar, queremos uma companhia, quantas vezes falamos, eu quero alguém que me ame, alguém que me faça feliz. E a pergunta é, será que não deveríamos falar diferente? Aí está mostrando todo o egoísmo nosso. Nós queremos ser amados, nós queremos que alguém nos faça feliz. E o que acontece? Nós não pensamos em fazer o outro feliz. Nós não pensamos em amar o outro. Mas este amor, para que seja desenvolvido, ele começou nos primórdios, nos estágios iniciais da humanidade, quando um animalzinho é acarinhado, quando ele recebe as carícias, a convivência com o ser humano, ali ele está estagiando para futuramente ser uma mãe, a mãe, a cria que lambe o seu filho, o seu filhote, está estagiando para ser aquela mãe que beija o seu filho, aquela mãe que vai acariciar o seu filho. E os animais, com a nossa convivência, vão estagiando
para desenvolver futuramente esses sentimentos. E nós, em cada escala evolutiva da humanidade, vamos estagiando neste processo, aprendendo cada vez mais. Nossa irmã Joana de Ângeles, ela traz uma reflexão muito importante, que ela diz que nós jamais devemos cobrar nosso irmão se ele não tem condições de ser aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Podemos comparar com uma planta, com uma árvore frutífera. Primeiro, porque ela leva alguns anos para produzir. Vamos pegar como exemplo a araucária, o pinheiro. Ele leva mais de década para começar os seus primeiros frutos. E cada fruta, cada árvore frutífera tem o seu tempo, a sua época de produzir. Como podemos exigir que no mês de julho tenhamos aqui no hemisfério sul maçãs, a produção de maçãs em grande escala, que não seja em estufa? Como podemos querer colher o caqui? Não é época. Assim somos nós, os seres humanos. Nós vamos crescendo, desenvolvendo a habilidade, o sentimento do amor. É um processo lento, é um processo profundo, mas muito necessário para que possamos desenvolver o verdadeiro amor. Então, o verdadeiro amor, aquele que não cobra ninguém, aquele que faz as coisas desinteressadamente. Fazemos com o intuito de auxiliar aquele irmão necessitado. E muitos podem falar, mas como que eu vou ajudar? Eu não tenho condições financeiras. Mas não são somente o financeiro, o material, não é a única forma de ajuda. Muitos irmãos que estão vivendo a dor da partida de um ente querido. E nós, como que podemos exercer a caridade? Como que nós podemos estar auxiliando este irmão se não podemos estar presente fisicamente pelo processo em que vivemos da pandemia? Mas nós podemos sim ligar para esta criatura, para este ser que está em sofrimento. Nós que temos pelo menos um pouco de conhecimento desta bendita doutrina esclarecedora que nos conforta, que nos mostra que a morte não existe, podemos levar este consolo, este esclarecimento. E quando assim o fazemos, quantas vezes ouvimos: como foi bom conversar com você, está me auxiliando a entender melhor, a diminuir esta dor. O pior, daqueles que se revoltam, que é muito mais grave do que apenas o vivenciar o luto, a dor. Mas nós podemos ser um instrumento de Jesus e conversar com estes irmãos. Também, devido a esta crise, a pobreza aumentou e vai aumentar ainda mais. Será que não está na hora de nós refletirmos, olharmos os nossos guarda-roupas, olharmos tudo o que temos e lembrar daquele irmão que está desempregado e auxiliá-lo? Se nós estivéssemos nesta condição, não é isso que gostaríamos que fizessem conosco? É gesto de amor,
O forte ajuda o fraco. Quem tem mais poder aquisitivo auxilia aquele que tem menos. É um amparando o outro. É um ajudando o outro. Mas para isto nós precisamos estar sempre refletindo sobre as nossas ações do dia a dia. É necessário que nós nos coloquemos no lugar dos outros. É necessário que nós reflitamos sobre as nossas ações diárias, nos preocuparmos com os seres que estão ao nosso redor. Vivemos também momentos desafiadores de angústia, de ansiedade. Comecemos com a caridade no nosso lar, sendo, como já falamos anteriormente, a mais difícil. Conviver é aparar arestas. E se nós não estivermos dispostos ao crescimento moral, espiritual, a convivência vai se tornar muito mais difícil. Por isso, de tanta separação, de tantos divórcios, de tanto rompimento de pais e filhos, desta relação de amorosidade, porque todos estamos, a grande maioria, como se diz, com os nervos à flor da pele. É muita ansiedade, é muita gente que tem o seu ganha-pão colocado à prova, é muita insegurança. Temos um jovem em casa, percebemos a insegurança deste jovem, a dificuldade para conseguir um trabalho, a dificuldade com as aulas online. As dificuldades são inúmeras. Então comecemos a refletir no nosso lar. Precisamos de muita oração, de muita prece, de muita reflexão. Cada sentimento que ele surge em nós, nos questionarmos do porquê que ele apareceu. A nossa irritabilidade com aquele que está ao nosso lado. Por que que nós estamos tendo a impaciência? Se queremos que eles tenham paciência com as nossas angústias, os nossos desequilíbrios emocionais, é caridade. E nós só vamos amar verdadeiramente quando treinarmos de verdade. Nós temos que ter muita determinação para podermos vencer os nossos conflitos, muita determinação, vontade em estudar. Mais do que nunca se faz necessário o estudo para nós, espírita, estudarmos as obras básicas e além, estas ferramentas que os bons espíritos nos trazem, para que possamos estar analisando com mais amplitude estes benditos esclarecimentos. Quando estudávamos o Evangelho para falarmos nesta tarde, e depois lendo outros livros, como já citamos, inclusive, esta obra de Joana de Ângeles, que trata o capítulo todo sobre o amor, e quando retornamos para o Evangelho, nós vimos como ele está claro, mas nós não percebemos. Porque para percebermos nós temos que refletir. É necessário a reflexão. É necessário, de fato, nos colocarmos no lugar do outro, sentir a sua dor, termos a empatia.
E para Deus, que é puro amor, para Ele que nos ama integralmente, para Ele não importa se somos espírita, não importa se somos católicos, não importa a fé que professamos, para Ele importa esse empenho, esse desejo de nos tornarmos seres melhores. Para Ele consta no Evangelho como conhecemos o verdadeiro cristão, como conhecemos o verdadeiro espírita. E a resposta é pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as más tendências, as más inclinações. Então não importa partido político, não importa o time de futebol, a filosofia, importa que ali está um ser humano, ali está um irmão nosso que é tão filho de Deus quanto eu a sou. E quando nós começamos a ter este olhar, nós vamos desenvolvendo este amor, rumando para o verdadeiro amor, olhando para os nossos irmãos que estão ainda mergulhados no crime. Muitos dizem que matou por amor. Esse é uma parte da nossa evolução onde temos um amor egoísta, que olhamos tudo para nós. Se não for meu, não será de ninguém. Se não for minha, não será de ninguém. Mas afirmo que fizeram isso por amor. Amor, na verdade, não é. Mas nesse processo podemos chamá-lo de amor egoísta. Então precisamos dar um passo à frente. Nós temos as ferramentas para isso. Nós temos os livros, palestras, palestrantes muito bem preparados que venham nos auxiliar nesse entendimento. Mas a melhor forma de saber se nós estamos agindo coerentemente, corretamente é: se fosse eu no lugar de fulano, como eu gostaria que agissem comigo? Se eu errei, o que eu desejo é que me perdoem. E dentro deste amor divino, da caridade, fazendo parte da caridade, do amor, que é o Pai, das outras benesses, é o amor. E para nós chegarmos a Ele, nós precisamos também aprender a perdoar. Por que não perdoamos? Porque nós nos sentimos seres tão importantes. Nós não podemos porque ele me ofendeu, porque ela me ofendeu, porque me magoou, porque me ludibriou, porque me traiu. Mas que ser sou eu este, tão importante que ninguém pode me fazer esse mal? Quando vamos crescendo, quando vamos desejando nos melhorarmos, nós vamos compreender que todos erramos, que todos ainda somos seres pequeninos diante da grandeza de Deus, diante do que será o nosso fim, entre aspas, né? A nossa natureza é de amar e nós chegaremos à perfeição relativa, rumo à verdadeira felicidade. Mas, no entanto, levaremos alguns séculos, outros milênios. Ainda não sabemos. Depende muito do empenho em que nós tivermos, em o esforço que fizermos
Então vamos treinar o perdão. Será que nós nos achamos superiores a Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pregado a uma cruz? E ele lá estando falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós sabemos o que nós fazemos? Acho que não. Ainda em muitos momentos, não. Alguns sim, outros não. Precisamos voltar a refletir bastante, a analisar cada pensamento, cada sentimento. Santo Agostinho já nos trouxe essa mensagem. Nós precisamos nos conhecer para assim nos entender, nos amar e amar assim o nosso semelhante. Será que nós podemos dar ao outro aquilo que nós não temos? É impossível, né? Nós só podemos dar ao outro aquilo que temos. Então, Joana de Ângeles, ela nos convida a fazer metodologicamente, ela mudou. Em vez de amar a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a ti mesmo, ela diz: ama a si mesmo, ama o próximo e, em consequência, amarás a Deus. Porque sem o alto amor, se nós não desenvolvermos o alto amor, nós não vamos progredir. Porque é a nossa falta de amor que nos torna muitas vezes agressivos, não compreendendo o nosso semelhante, nos torna egoístas. É a falta do alto amor. Tem um livro que diz as 5 leis do amor. Precisamos desenvolver para que possamos tratar melhor o nosso semelhante. Se eu estou com raiva, se eu estou ressentida, se eu fui ofendida, humilhada, como que nós saímos desse local na rua? Se estamos dirigindo, de que forma que vamos dirigir se nós não trabalharmos esse sentimento? Vamos chegar em casa e quando o filho, filha, o esposo, o animalzinho está na frente, como que nós vamos tratá-lo? Quantos que chegam chutando, tadinho do animal? Porque ele não desenvolveu o alto amor, está magoado. Agora vamos fazer um parêntese aqui. É fundamental nós olharmos para os nossos sentimentos. É fundamental reconhecer esse sentimento. Se estou magoada, reconhecer que estou magoada. Se estou com raiva, reconhecer que estou com raiva. Se estou ressentida, reconhecer este sentimento. Se estou com inveja, com ciúmes, reconhecer, porque só podemos melhorar, só podemos domar as más inclinações se nós as conhecer, se nós aceitarmos que temos este sentimento. Caso contrário, os outros que são culpados, são os outros que nos ofenderam, os outros que nos magoaram. Então precisamos nós reconhecer que eu tenho esse sentimento, que eu sou egoísta ainda bastante, que eu ainda sou invejosa, que eu ainda muitas vezes falo: viu, aquele que magoou, aquele que nos prejudicou, e quando ele está em sofrimento diz: colheu o que semeou. Quantas vezes já ouvimos esta frase, né?
Quantas vezes já nos foi orientado que isso aí é uma forma de vingança, de prazer que nos dá do nosso irmão estar em sofrimento? Mas se nós nos colocarmos no lugar dele, será que nós vamos pensar assim? E temos uma outra colocação que há pouco tempo começou a ouvir. É assim, aquele ser que matou, que estuprou, que lesou outros, que é muito corrupto, porque em pequena quantidade praticamente todos o somos, exceto os nossos irmãos superiores. Este irmão, do qual nós tanto criticamos hoje, numa próxima existência, numa das próximas existências, será que ele não vai vir como nosso filho, nossa filha, nosso pai, nossa mãe? E aí, como fica? Aquele ser que espancou aquela criança a ponto de descolar os órgãos internos. Nós, qual é o sentimento que temos por ele? Quais são as vibrações que nós mandamos? Somos cristãos de fato? Oramos por ele? Oramos pelos dois? Porque sabemos que existem injustiças, mas que jamais existem injustiçados. Então, vamos orar pelo nosso irmão. Se nós estivéssemos no lugar dele, quem diz que não o faríamos igual? Não sabemos o que motivou a este ser, que desequilíbrio que ele estava, que sofrimento, porque é sofrimento. É muito sofrimento para uma pessoa estar num desequilíbrio tamanho, a ponto de espancar uma criança até levar à morte. Então, se nós começamos a olhar para os nossos sentimentos, será que nós, no lugar dele, não faremos o mesmo? E se mostrassem as nossas existências passadas, quantas atrocidades com certeza já o praticamos, já o cometemos? Então, o treino do amor é nos colocar no lugar do outro, é saber que Deus quer todos os seus filhos amando-se a si e aos outros. O amor múltiplo, o amor mútuo, o amor que só traz alegria. Nós temos uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos, que é amar. Amando, toda a chaga da humanidade desaparece. Amando, nós somos felizes. E sabendo disso, o que nos impede de começarmos cada vez mais praticar? O amor é a base do universo, toda a criação, toda essa maravilha do cosmo, das galáxias, das constelações, do ser humano, vem de Deus, vem do amor. Amar. Amor. Palavra tão pequenina que resume toda a doutrina do Mestre Jesus, que resume as leis divinas. Vamos nos empenhar, meus irmãos, minhas irmãs, para sempre olhar o nosso irmão da forma que desejamos que ele nos olhe. E não termos preguiça de estudar, não termos preguiça de praticar, de sermos disciplinados. E assim rumarmos no caminho de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
vamos seguir esse Mestre amado, vamos nos interiorizar, vamos nos amar, não o amor egoísta, mas o amor de perdoar, o amor de ver que somos todos pequeninos, mas que desejamos passar essa etapa com mais rapidez. Desejo a todos vocês, meus irmãos, muita paz, muito amor, e peço desculpas, é a minha primeira fala online. Que Jesus possa abençoar todos nós, que o nosso Mestre amado, Senhor da vida, nos pacifique, nos auxilie nesse processo de autoconhecimento, de autoamor, para assim espalharmos esse amor a todos os seres, desde o mineral ao hominal, que possamos amar todas as criaturas, tratando bem os vegetais, os animais, para aí sim podermos tratar bem o ser humano. Esteja conosco, Senhor, sempre. A nossa gratidão ao nosso mentor espiritual, aos bons espíritos e a Ti, Pai Celestial, o dom da vida, o amor em ação. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigada, irmãos.